Conta-se a história de um pescador que ficou à deriva por causa de um acidente que houve no barco dele. Porém, ele era um homem de muita fé. Então, logo ele pediu a Deus: Deus, eu confio em Ti, vem me salvar. Não demorou muito, de repente apareceu uma lancha. E de dentro da lancha o homem disse: olha, eu vim te salvar, me dê sua mão. Ele, porém, respondeu: não, muito obrigado. Estou esperando Deus vir me salvar. E o homem foi embora. Algum tempo depois, apareceu um barco. E de dentro do barco, o homem grita para o pescador, diz: olha, nós viemos te salvar. O pescador olha, pensa bem, diz: não, muito obrigado. Eu estou esperando Deus vir me salvar. Algum tempo depois, um helicóptero fica ali perto dele, e o homem do helicóptero grita: ei, você está correndo perigo, mas nós viemos te salvar. E o pescador, pela terceira vez, dá a mesma resposta: não, muito obrigado, mas eu estou esperando Deus vir me salvar. E ele pensava: que grande testemunho eu vou dar quando eu chegar na minha igreja, que Deus operou um grande milagre e Ele mesmo veio salvar a minha vida. Porém, ninguém mais apareceu e o pescador morreu afogado. No momento em que ele morre, um anjo se dirige a Deus e diz: com todo respeito, Senhor, mas aquele homem tinha tanta fé, por que o Senhor não o salvou? Ele pediu ao Senhor, ele confiou em Ti, ele esperou por Ti. Por que o Senhor não fez o que ele pediu, com todo respeito? Ao que Deus responde: e quem você acha que mandou a lancha, o barco e o helicóptero? Irmãos, isso é apenas uma história. Porém, é uma história que ilustra um erro muito comum, que nós muitas vezes cometemos. É o erro de achar que Deus só vai vir ao nosso favor de determinada maneira. Deus só vai agir a nosso favor de determinado meio. Ele só vai vir por determinado caminho. E a gente às vezes se fixa naquilo e não está atento às outras coisas que Deus está fazendo para nos ajudar, para cuidar de nós. É sobre isso que nós iremos meditar nesta manhã. A Bíblia mostra que Deus, Ele não se limita a um único meio para cuidar de nós. Pelo contrário, Deus usa muitas maneiras, Deus usa muitos meios para nos sustentar. Isso nós podemos ver em vários lugares da Bíblia, inclusive no pequeno texto no qual eu quero meditar com você nesta manhã. Por favor, abra comigo a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 5. Sexto livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 5. Nos versos anteriores, nós vimos que Josué, o autor de Josué, fala sobre a circuncisão, que foi uma cirurgia que Deus ordenou ao povo do Antigo Testamento fazer. Não por questão de saúde, mas como uma marca da aliança entre Deus e seu povo. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser circuncidados, como prova de que eles eram povo do Senhor. Já aqui nos versos 10 a 12, como eu disse, o texto é pequeno, mas tem muitas lições para nos ensinar. Vai falar sobre o que eles fizeram depois da circuncisão. Em primeiro lugar, aqui nós vemos que o povo celebrou a Páscoa. Josué capítulo 5, verso 10, mostra o povo celebrando a Páscoa. Vamos ler, verso de número 10. Josué 5 e 10. Estando, pois, os filhos de Israel
acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós queremos entrar em Tua presença para agradecer, Senhor, por esta manhã, por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu, Senhor, de ter nos despertado, de ter, Senhor, nos dado água, de ter nos dado ar, de ter nos dado alimento, e agora, Senhor, estar nos dando a oportunidade de Te adorarmos juntamente, Senhor, de estarmos juntos para buscar ao Senhor. Muito obrigado. Continua falando aos nossos corações, pois esta tem sido a nossa oração. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, na minha versão diz que eles celebraram a Páscoa. E na de vocês? Também? Está igual a minha? Celebraram a Páscoa. Aí eu pergunto, a Páscoa é uma celebração ou é uma ordenança? A Páscoa é uma celebração, é uma comemoração ou ela é um mandamento de Deus? Pela Bíblia, celebração. Por essa versão, né? O texto diz que o povo estava acampado em Gilgal. Gilgal foi onde eles pararam após serem circuncidados. A gente vê isso no verso 9. Disse mais o Senhor a Josué, verso 9: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. O povo continuava em Gilgal. E diz que ali, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, eles celebraram a Páscoa. Aqui diz que eles celebraram, no português. Mas a ideia, no original, é eles cumpriram a Páscoa. Eles obedeceram. As duas ideias, Alessandro, estão juntas. A Páscoa é uma celebração, a Páscoa é uma comemoração. Porém, nós precisamos entender que antes mesmo de ser uma celebração, ou juntamente a ideia de ser uma celebração, uma comemoração, a Páscoa também é um mandamento de Deus. Porque a ideia de celebração vai, às vezes, se nós não tivermos cuidado, vai dar a impressão de que é algo opcional, né? O povo celebrava, hoje eu não quero celebrar não, hoje eu não quero comemorar não, então hoje eu não vou observar, eu não vou cumprir a Páscoa. Obrigado, Maristela. Porém, a ideia aqui é que antes mesmo de ser uma celebração, que é uma celebração, é também um mandamento do Senhor. Podemos comparar isso a quê, hoje em dia? Há muitas coisas, inclusive a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma celebração? É. É um momento de comemoração? É. Mas lembra o que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. É uma ordenança. Então não é algo que se eu quiser fazer eu faço, se eu quiser participar eu não participo, não. É uma comemoração. Adorar é uma celebração? É. Mas antes disso é também o quê? É um mandamento de Deus. Adorai ao Senhor em todos os momentos, em todas as situações. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Que muitas vezes nós vamos estar morrendo de vontade de celebrar algo. Outras vezes não. Mesmo assim nós vamos celebrar. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor. É uma ordem do meu Deus. Então eu vou fazer como ordem. E enquanto eu faço, interessante, Deus vai mudando o meu coração, né? Quantas vezes a gente começa a fazer algo para Deus sem vontade, começa a ler a Bíblia, começa a orar ali, que nem quem toma remédio, né? Meio obrigado. Mas enquanto você vai fazendo, aí você vai criando gosto, aí a vontade vai aumentando,
Aí tem hora que você não quer mais nem parar de fazer. Porque Deus está vendo a nossa obediência e Ele está nos honrando. Ele está mudando o nosso coração. Então, crente, cuidado. Crente, ele não deve fazer as coisas só quando tem vontade, não. Muitas vezes ele vai fazer contra os seus sentimentos. Mas ele vai fazer em obediência ao Senhor. Amém? Então, eles celebram a Páscoa, que é, eles cumprem a Páscoa. Eles fazem a Páscoa. E eles fazem exatamente como Deus manda. Por quê? Porque lá em Êxodo, como o Alessandro falou, tem um mandamento. E lá Deus diz, quando vocês entrarem na terra, vocês vão celebrar a Páscoa. E diz até o horário, no crepúsculo da tarde. Quando é que eles celebram a Páscoa aqui? De manhã. Ah, é besteira. Não, é mandamento. Deus mandou celebrar à tarde? Pois eles celebram à tarde. Exatamente como Deus mandou. E o que é interessante, irmãos, é que o povo de Israel já havia celebrado a Páscoa antes. Eles já haviam celebrado a Páscoa antes de saírem do Egito. E eles haviam celebrado a Páscoa um ano depois, no deserto. Então eles celebram, acompanha comigo. Eles celebram a Páscoa no Egito. Eles celebram a Páscoa no deserto. E agora, 38, 39 anos depois, eles celebram a Páscoa entrando na terra prometida. Ou seja, eles obedecem a Deus em lugares diferentes. Eles mudam de lugar, mas a obediência permanece. Irmãos, é assim que nós temos que ser. Não importa o lugar no qual nós estejamos, nós temos que obedecer ao Senhor. Mudou de lugar, mudou de endereço, hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai sair para casa, outros para o trabalho, outros para outro lugar. Vamos obedecer ao Senhor só aqui? Não. Onde nós estivermos, para onde Deus nos levar. Talvez Deus te leve aí para a Europa. Talvez Deus te leve para os Estados Unidos. Talvez Deus te leve para a África. Talvez Deus te leve para o Bandeirante. Não importa. Onde nós estivermos, vamos obedecer ao Senhor. O problema, irmãos, é que às vezes, eu vou até inventar uma palavra aqui que eu acho que ela não existe. A gente quer territorializar a nossa obediência a Deus. Não, aqui é um lugar de obediência. Olha, cuidado, a gente vai para a igreja agora. Não se comporte mal na igreja. Aí no colégio pode se comportar mal. É? Irmãos, esse foi o erro do povo de Israel do futuro. O povo de Israel do futuro, lá em Isaías, vai dizer que o povo chega no templo para adorar a Deus, para trazer ofertas para Deus, e Deus diz: ah, se alguém fechasse a porta para vocês não entrarem na minha casa. Ah, se vocês parassem de fazer orações a mim. Eu tenho nojo das ofertas de vocês. Eu abomino as festas de vocês. Aí ele diz: por quê? É porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Aqui vocês querem me obedecer, mas lá fora vocês estão sendo violentos uns com os outros. Vocês não estão se amando, vocês não estão se respeitando. Aí querem fazer a coisa certa aqui na minha casa. Eu não quero isso. Eu quero que vocês me adorem aqui, mas eu quero que vocês me adorem lá fora também. É isso que nós temos que ter, irmãos. É o temor do Senhor. É algo, inclusive, que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Temor do Senhor. Por quê? Porque é muito bom quando os nossos filhos nos obedecem na nossa presença. Mas qual deve ser a nossa preocupação? É que eles nos obedeçam também na nossa ausência. Não é isso? Porque um dia eles estarão longe da gente. E aí nós temos orado a esse respeito. Como nós vamos ensinar o temor do Senhor para os nossos filhos. Quando eles estiverem longe de nós, eles não estarão longe de Deus. E vão respeitar ao nosso Deus.
Então o povo obedeceu em lugares diferentes. Obedeceu a Páscoa no Egito, cumpriu a Páscoa no deserto, depois veio um monte de anos de desobediência e agora está celebrando a Páscoa, entrando na terra prometida. Outra lição que eu tiro aqui, irmãos, outro detalhe que eu vejo, é que eles estavam em um nível diferente agora. Não é isso? Egito e deserto eram o quê? Momentos o quê? Desfavoráveis. Egito, escravidão. Deserto, peregrinação. Eles obedeceram nos momentos desfavoráveis? Sim. Aí agora vem um momento diferente. Prestes a entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel. O que eles fazem? Eles obedecem. Obedeceram nos momentos desfavoráveis e agora estão obedecendo nos momentos favoráveis. E é isso que Deus quer de nós, irmãos? Sim. Que nós não sejamos obedientes apenas em alguns momentos, mas que nós sejamos obedientes em todos os momentos, em todos os níveis da nossa vida. Já pensou se Deus mudasse você de fase? Já pensou se Deus mudasse você de nível? Você agora fosse para um nível superior? Se você fosse contratado pela Globo, né? Se você fosse... Imagina que os teus sonhos mais profundos fossem realizados por Deus. Imaginou? Você obedeceria a Deus em meio a isso? Alguém na Bíblia, não falei da Globo no sentido bom não, viu? Foi mais, porque tem artista, parece que muda, né? Quando vai para a Globo, até gente cristã mesmo, cantores. Na minha época de jovem, teve um pastor, que ele era muito respeitado, até que ele foi para a Globo. Começou a fazer programa evangélico na Globo, aí mudou totalmente. Aí de lá vem uma queda tremenda. O que eu estou querendo dizer é, olha José do Egito, o José da prisão, qual a diferença dele para o José do palácio? José da prisão é um, José do palácio é o mesmo um. Obedece da mesma maneira. O sucesso não sobe a cabeça de José. Ele continua servindo ao Senhor. Integridade constante. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem até medo de orar por algumas coisas, porque vai que Deus responde. E aí, como é que fica o crente quando Deus responde, né? Onde é que fica o crente quando Deus atende às suas orações? Como é que fica o coração dele? Às vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, em meio às respostas de Deus, o nosso coração pode mudar. Nós podemos virar outra pessoa, desobedecer a Deus. Então temos que nos preparar para obedecer em níveis diferentes. O povo obedeceu no nível lá de escravo. O povo obedeceu no nível de peregrino, forasteiro. E agora o povo está obedecendo no nível de dono de terra, dono de terreno, latifundiário. Gente abençoada por Deus. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Se prepara, viu? Quando Deus te abençoar, continua humilde, continua aos pés do Senhor, continua obedecendo ao Senhor. Amém? Quem está preparado para ser abençoado por Deus aqui? Pode abençoar, Senhor. Pode mandar mais, que eu vou continuar sendo o mesmo. Vou continuar te obedecendo, te servindo. E ainda vou varrer o chão da igreja Ágape. Eita glória, aí Deus pode mandar a bênção, menino, que aí nós não vamos mudar de maneira nenhuma. Glória a Deus, que lição importante, irmãos, nós aprendemos aqui. E disso vem uma consequência, do povo celebrar a Páscoa, naquele momento, vem uma consequência boa, que tem a ver com comida. O povo come do fruto da terra. Olha o verso 11. Comeram
do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Obedece num dia, come do fruto da terra no outro. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Lá no mandamento do Antigo Testamento, ou de Êxodo, nós ainda estamos no Antigo Testamento, né? Deus diz que depois da Páscoa vinha uma semana dos pães asmos, comendo pães asmos, comendo grãos. Então não tem nada de novo aqui, só que tem algo novo. Pela primeira vez, o povo ia comer pães asmos e grãos tostados da terra prometida. Comeram do fruto da terra. Essa é uma ideia tão importante, mas tão importante, irmãos, que ela vai se repetir 3 vezes. 3 vezes o autor, em 3 versículos, vai dizer: eles comeram do fruto da terra. E do fruto da terra eles comeram. E eles comeram do fruto da terra. Qual a importância disso? O povo estava começando a possuir a terra prometida. E ele ia começar a possuir pela boca, né? Comendo dos frutos da terra. Algo importantíssimo, irmãos. Deus está mostrando aqui, tanto é que é repetido, como eu disse, no verso 12. Olha comigo o verso 12. No dia imediato, ou seja, no dia seguinte, no dia eles celebram a Páscoa, no dia seguinte, eles comem do fruto da terra, e no dia seguinte, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, agora preste atenção, cessou o maná. Você lembra do maná? Cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, o que foi que aconteceu? Comeram das novidades da terra de Canaã. Irmãos, aqui diz que no dia imediato, no dia seguinte, cessou o maná. Aquele maná que tinha sido alimento para o povo durante 30 e poucos anos, acabou. Não tem mais. Parou de descer, parou de cair do céu. Inclusive, sabe o que significa maná? Quem sabe o significado da palavra maná? Ninguém? O que é isso? Maná é uma pergunta. O significado de maná é uma pergunta. O que é isso? Era algo tão extraordinário, irmãos. Era um tipo de coentro doce. Era um tipo de pão, um tipo de bolo. Algo que não dá para descrever. Por isso, a primeira coisa que os israelitas fizeram quando viram o maná foi: o que é isso? Algo caindo do céu. Imagina aí, caindo no céu, você pega, come, e é algo comparado à comida dos anjos, à comida dos deuses, como alguns diziam, né? Isso. Já pensou, rapaz? Uma padaria descendo do céu para você durante 38 anos. Agora diz que não tem mais, acabou. Acabou o maná. Ficou guardado uma parte, né? E não estraga, né? Não sei se o Indiana Jones achou, né? A arca perdida. Exatamente. Lá em João, Gilson, Jesus vai dizer 2 coisas. Ele vai dizer que foi Deus que mandou o pão, porque o povo achava que tinha sido Moisés. Isso não é o homem, é Deus através do homem. E aí depois ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Parou, né? Mas eu continuo até os dias de hoje. Glória a Deus. Porém aqui, irmãos, muito bem lembrado disso. Aqui diz que, apesar do maná ter cessado, naquele ano eles continuaram comendo. Só que foi dos frutos da terra. Tem uma mudança aqui, não tem? O maná cessa e os frutos da terra continuam. Então aqui nós vemos que, assim como nós devemos obedecer ao Senhor de forma constante, em todos os lugares e em todos os momentos, Deus, Ele também é constante na nossa vida,
E Ele cuida de nós. Quando? Em todos os momentos. Onde? Em todos os lugares. Deus não quer que nós passemos uma fase com Ele, porque Ele também não quer passar só uma fase com a gente. A gente vê isso aqui. Deus cuidou do povo em todos os momentos e em todos os lugares. Deus cuidou do povo no Egito? Sim ou não? Deus cuidou do povo no deserto? Deus ia cuidar do povo agora na terra prometida? Sim, Deus cuida de nós em todos os lugares e em todos os momentos. Agora, porém, Deus não faz isso sempre da mesma maneira. Ou seja, Deus cuida de nós em todos os momentos, porém, muitas vezes Ele vai usar meios diferentes, maneiras diferentes, instrumentos diferentes para cuidar de nós. É exatamente o que nós vemos aqui. No deserto, Deus cuidou do povo, mandando o quê? O maná, que era uma forma de cuidar extraordinária. O povo só tinha que ir pegar. Deus que mandava do céu. Quem crê que Deus cuida de nós de maneiras extraordinárias, através de milagres, de coisas que nós nem entendemos? Glória a Deus. Só que agora Deus ia usar um método diferente. O maná cessa, porque a necessidade cessa. Deus não vai fazer milagre à toa, só porque a gente quer, para ficar dizendo, olha, Deus fez um milagre na minha vida. O maná cessa, mas o cuidado de Deus cessa? A providência de Deus cessa? Não. Agora Deus ia usar o quê? Uma forma ordinária. E não entenda ordinário no sentido negativo. Ordinário aqui significa comum, normal. Deus ia providenciar através da terra. Primeiro Ele trouxe do céu. Uau! Agora Ele ia trazer da terra. É o mesmo Deus cuidando de nós de maneiras diferentes, com instrumentos diferentes, com origens diferentes. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente acha que só é Deus se for extraordinário, se for milagroso, se for impressionante, aí é Deus. Mas se for aquilo que acontece todo dia, a gente acordou hoje de manhã, normal. Quantas pessoas não acordaram hoje, né? Exatamente. Manda um sinal, né? Exatamente, Alessandro. Eles esperavam Jesus que viesse pisando em cima da cabeça dos romanos, né? Que viesse descendo fogo do céu, viesse que nem os profetas. Não um Jesus que viesse montado num jumentinho, não um Jesus humilde, um Jesus que não tinha nem onde morar direito. Por mais que dissesse que ele tinha uma casa de praia, né? Tinha um jumento 0 bala. E aí Jesus era rico. Mas ele diz, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo? Minha recompensa não é na terra, minha recompensa é no céu. Mas nós achamos isso, irmãos. Nós achamos isso, por isso às vezes nós ficamos tristes. Porque nós só queremos ver o extraordinário de Deus. Pois não, Jesus? Era bom falar no microfone, né? Às vezes quem está em casa não tem nem como escutar. São comentários tão importantes. Aguarda um momentinho aí, Jesus, para a gente. Glória a Deus. Oi. A gente está falando sobre proatividade, não foi, Paloma? E nós demos o exemplo do Vinícius. Glória a Deus. Glória Essa condição que Deus nos dá
da gente viver uma vida aqui na terra, mas a nossa ligação eternamente tem que ser com Deus. É por isso que ele disse que nós não devemos nos apegar às coisas aqui da terra, porque aqui é como o deserto, é só uma passagem. Exatamente. Né? Aqui você tem o alimento, você tem o seu transporte, você tem a saúde, tem isso, aquilo, outro, seus bens, sua casa. Ei, isso é só temporário. Eu vejo assim. Glória a Deus. Eu posso ter uma, duas, sei lá, 3 casas, 2 carros, mas aquilo ali para mim não traz nenhum benefício a eu me apegar às coisas terrenas e materiais. Não. Isso ali é só, eu estou sendo, uma palavra de Deus diz, sou um mordomo do Senhor. Glória né? a Deus. Ou seja, vocês passaram um período no Egito, vocês passaram um período no deserto, e agora eu vou colocar vocês aonde eu queria há muito tempo. Pena que vocês não quiserem entender, né? Então teve que passar por tudo aquilo para chegar realmente o entendimento que o lugar de vocês há muito tempo era para vocês ter vindo, né? Era. Mas é isso que eu vejo, eu entendo dessa forma, é o meu jeito de ser. Era questão de semanas, né? Isso, vivo as coisas aqui na terra, tenho o meu trabalho, né? Tenho a minha família, tenho as minhas coisas, meu transporte, mas eu não me apego a nada disso. Eu sou, se for uma coisa, uma necessidade, pode vender. Deus vai me dar mais. Não, tem gente que só Jesus na causa. Eu conheci uma lá na outra congregação, que no início da fé, que ela orou tanto a Deus por um carro, e quando Deus abençoou ela com esse carro, ela botou o nome, a serviço do reino de Deus. Uma vez passou, eu e a irmã Marlúcia para a igreja, ela passou direto, nem olhou para nós ia para a igreja, e ela sabia, e não levou. Ou seja, a gente tem que focar nossa vida em Deus, tudo em Deus, para Deus, tudo é dele, nós somos dele, nada temos, tudo é dele. Eu creio dessa forma. Glória a Deus. E às vezes a gente diz, né? O poder muda as pessoas. Eu acho que não. Eu acho que o poder revela o que as pessoas são, né? O dinheiro às vezes vai revelar. A pessoa já era assim, só não tinha condições de demonstrar. Então a questão não é ter algo. Ter não é problema, irmãos. A questão é ser possuído pelo que temos. É mudar pelo que temos. Aí é ruim. Aí Deus não se agrada disso, né? Paloma. Eu lembrei de um testemunho que a irmã trouxe no encontro de jovens, que quando ela se converteu, ela ouvia muitas pessoas falar que Deus tinha falado com as pessoas. E ela disse que ela esperava que Deus falasse com ela, escutando a voz de Deus, ela queria ouvir mesmo a voz de Deus, Deus falando com ela. E ela disse que ela ficava muito frustrada no começo, né? Porque ela dizia que todo mundo ouvia a voz de Deus e ela não ouvia. E aí ela contou que quando Deus falou com ela através da palavra dele, ela ficou muito tocada, né? Que foi quando ela entendeu como Deus falava com as pessoas, né? Mas ela disse que por muito tempo ela esperava ouvir mesmo a voz de Deus falando com ela. Glória a Deus. É uma excelente ilustração, Paulo, porque às vezes não é que Deus não fala audivelmente. Eu creio que ele pode falar. Mas a questão é que a gente só espera isso. Enquanto a gente espera só essa forma de Deus agir, como aquele homem que esperava só Deus vir pessoalmente, a gente vai perdendo as outras coisas que Deus está fazendo, né? A gente vai perdendo a leitura da Bíblia, meditação na palavra, irmãos. Deus fala através da palavra. Na verdade é o principal meio através do qual Deus fala, através da palavra. Você acha que o Espírito Santo ia ter trabalho durante 2000 anos, inspirando 40 pessoas, para nos dar um livro que não serve para nada? Claro que não. É o Espírito Santo quem revelou a palavra e ele fala através da palavra. Agora, ele pode usar outros meios extraordinários? Pode sim. Você pode estar andando numa rua e de repente ouvir uma voz de um anjo, sei lá do que. Ali é Deus falando? Mas pobre daquele que só espera esse tipo de revelação e esquece de todo dia meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, né? Como foi pregado ontem. Amém? Conta-se a história. Eu gosto muito de histórias, né? De vez em quando o Gilson conta eu anoto. No tempo do faroeste, um homem entra violentamente na sala de um crente importante naquela época, conhecido, mexia com leis e tudo. Ele diz: olha,
Você tem que dar graças a Deus comigo agora. João pergunta por quê? Eu vinha dirigindo a minha carroça, quando de repente meu cavalo desembestou e a carroça bateu contra as rochas, ficou esmigalhada a minha carroça, mas olha, não aconteceu nada comigo. Dê graças ao Senhor comigo, um milagre aconteceu. Aí o homem olhou para ele e disse: pois agradeça comigo também. Aí ele perguntou: por que você também recebeu um milagre do Senhor? Você também escapou de um acidente? Ele disse: não, é exatamente o contrário. Todo santo dia, não, ele não disse isso não, todo dia eu ando na mesma estrada que você andou, e o meu cavalo nunca desembestou, a minha carroça nunca bateu nas pedras, e eu nunca me feri. Olha como Deus é bom. Vamos agradecer pelo seu milagre e pelo que Deus vem fazendo na minha vida todo dia. Olha a atitude diferente desses dois homens. Um achava que só tinha que dar graças a Deus pelo extraordinário, porque ele bateu numa rocha e nada aconteceu. O outro não. Achava que nós temos que agradecer ao Senhor por tudo o que Ele faz, até pelas coisas que parecem tão normais, mas são providência de Deus também do mesmo jeito. Foi que nem o irmão Messias subiu aqui para agradecer e eu prestei atenção. Ele agradeceu pela irmã dele, pelo que Deus está fazendo de extraordinário na vida da irmã dele, e depois ele agradeceu pelo quê? Pelo café da manhã. Olha aí, irmãos. Agradeceu pelo sobrenatural, que só Deus pode fazer, e agradeceu também pelo fruto da terra que Deus nos dá. Deus cuida de nós como? De diversas maneiras. Nós é que temos que entender as diversas maneiras que Deus usa para falar conosco, para nos sustentar, para cuidar de nós. Então, nessa manhã nós aprendemos sobre algo que Deus é, e às vezes nós nem percebemos. O que é que Deus é? E a gente nem percebe. Constante. Deus é constante, irmãos, na nossa vida. Você já percebeu isso? Deus cuida de nós o tempo todo. Deus é bom, né? Deus cuida de nós em todos os momentos. Ontem eu perguntei em todos os lugares. Ontem eu perguntei para a irmã Ana Cláudia: Ana Cláudia, como é que está por aí, em Portugal? Disse: pastor, Deus está trabalhando. Deus não trabalha só no Brasil, Deus não trabalha só em Portugal, Deus não trabalha só na Inglaterra. Deus trabalha onde o seu povo estiver, em todos os momentos. Ainda que Ele não vai agir sempre da mesma forma. Esse é o nosso erro. Se não for da forma que eu estou esperando, não é Deus. Você está orando por um parente e ainda não aconteceu. Ele ainda não veio aqui no altar se ajoelhar. Aí você não agradece. Mas, irmãos, eu entendi que todo dia eu posso agradecer a Deus pelos meus familiares, porque eles continuam vivos. Eu estou orando pelos meus irmãos, e eles ainda não se renderam aos pés do Senhor, mas hoje eles continuam vivos. E eu posso continuar orando, agradecendo a Deus por eles. Então, não vamos olhar só para uma maneira, vamos agradecer só pelo maná, não. Vamos agradecer pelo fruto da terra. Irmãos, mesa é lugar de testemunho. Mesa é lugar de testemunho. Não perca a oportunidade de orar. Lá em casa, às vezes, a gente esquece, quer esquecer de orar pelo alimento. Os gêmeos não deixam. Eita, pai, nem orou, né? Eu orei sozinho. Mas ele quer ouvir uma oração para todos. Eu já orei, mas vamos orar de novo, pai. Bora, quem vai orar? Aí eles brigam para orar. Sou eu, não, mas já foi você. Agora é o Lucas, de noite é o Gabriel. E Senhor, muito obrigado. E começa a agradecer como eles fazem aqui. Nós temos que ser crianças, irmãos. Nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz. Por isso que às vezes a gente fica triste. Então, Deus é constante. Deus tem sido constante na sua vida? Sim ou não?
Deus tem sido constante, que nem o sol, né? Tem dia que a gente admira o sol, tem dia que não, mas ele está lá, todo dia. Deus é do mesmo jeito. E porque Deus é constante, nós também devemos ser. Constantes em quê? Primeiro, na nossa obediência. Hoje eu acordei mal, não acordei com vontade de obedecer, não, ó. Já pensou se Deus, hoje o dia amanheceu e eu estou com vontade de destruir a terra? Estou com vontade de tirar de você o que eu te dei. Não estou assim me sentindo muito bem. Se Deus fosse assim, hein? Ele não é. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas vamos procurar ser constantes. Obediência não é questão de sentimento, é de decisão. Eu vou obedecer. É um dia difícil para mim? Eu vou procurar obedecer nesse dia difícil. Vamos ser constantes em quê? Na gratidão. Gratidão ao Senhor. Paulo diz: em tudo dai graças. Não é só pelo milagre, não é só pelo extraordinário. Toda terça-feira, quando der a oportunidade para agradecer, tinha que ter uma fila aqui. E alguém poderia dizer: quero agradecer pelo ar que eu estou respirando agora. Amém. Pela água que eu bebi hoje. Amém. Pela água que faltou. Amém. Em tudo dai graças. Irmãos, quando nós agradecemos por tudo, nós estamos dizendo para Deus: Deus, todas as bênçãos que o Senhor me der serão importantes. Pode derramar na minha vida, porque eu estou preparado para te agradecer. Vamos ser constantes na gratidão, irmãos. Um dia eu estou triste, no outro dia eu estou alegre, no outro dia eu estou triste, no outro dia eu estou alegre. O nosso humor carnal pode estar assim, mas o nosso humor espiritual vai estar sempre constante, porque todos os dias eu tenho algo para agradecer ao meu Deus. Agradece que melhora. Vamos ser constantes na nossa fé, na nossa confiança no Senhor. Inclusive eu pergunto para encerrar: temos confiado que Deus sabe cuidar de nós? Por que eu pergunto isso? Porque é muito fácil confiar quando Deus está agindo do jeito que a gente espera que Ele faça. Deus está agindo. Mas quando Deus está fazendo diferente do que a gente espera, a gente confia mesmo assim? Não está do jeito que eu estava esperando, Senhor, mas espera aí. Quem disse que tem que ser do meu jeito? Faz do teu jeito, Senhor. O teu jeito é melhor. Se for o maná, amém. Se for o fruto da terra, amém também. O Senhor está me dando um gostinho de algo da terra que o Senhor prometeu para mim. Em todos os momentos, eu vou confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor, irmãos, o tempo todo. E vamos demonstrar isso, sabe como? Aceitando tudo o que Ele der para nós. Deus deu momentos fáceis? Amém, Senhor. Deus deu uma provação que você não estava esperando? Senhor, não estava esperando, eu nem queria, mas amém. Faz parte do teu propósito. Tudo é Deus. O maná é Deus, o fruto da terra é Deus. E é só o começo do que Ele está preparando para nós. Interessante, para concluir, que aqui diz que eles fizeram tudo isso nas campinas de Jericó. E qual vai ser a primeira cidade a ser conquistada? Capítulo 6, Jericó. Sabe do que eu lembrei? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O inimigo estava ali, se preparando para se defender. E Deus preparando uma mesa para o seu povo. Uma celebração para o seu povo. Comidas novas para o seu povo. Podemos até ter inimigos. Não ser, mas ter. E é na presença deles que Deus vai responder às nossas orações. Mas vamos agradecer por tudo, irmãos. Hoje pela manhã, nós recebemos uma bênção lá em casa. E aí a Suiane
me disse que nós recebemos uma galinha caipira, foi um frango, né? E aí uma irmã foi deixar lá em casa, quero agradecer a irmã. E aí a Suiane foi no grupo agradecer a Deus, porque ela estava desejando, não. Ela estava querendo ontem, né? Querendo ontem uma galinha caipira, uma galinha pé duro, uma galinha pé duro. Aí hoje de manhã, uma irmã vai na nossa casa deixar uma galinha pé duro. Devemos agradecer por isso, irmãos? Sim ou não? Sim. É o maná misturado com o fruto da terra, né? É Deus operando na nossa vida, mostrando que nos detalhes Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Amém? Vini, ganhou também, Vini? Não ganhar uma galinha não. Está desejando não, Paloma? Quem sabe, né? Não, que eu estava lembrando que ontem, né, por volta de 4h30, a mãe da Paloma estava sentindo dor de dente, né? A gente levou ela no dentista para ela tratar. E aí ficou demorando, e estava se aproximando do horário do culto de jovens, né? Aí a gente falou, não, a senhora fica, a gente já trouxe, né? A senhora volta de Uber e a gente vai porque tem culto de jovens. Aí quando a gente chegou lá onde estacionou o carro para vir embora, aí um cara tinha botado o carro atrás do nosso. Aí eu, pronto, agora deu certo. Aí eu olhei pro lado, aí tinha um rapaz sentado, aí eu perguntei, opa, boa tarde, você viu quem foi que estacionou o carro aqui? Aí ele tirou onda comigo e falou assim, não, isso aí acontece direto, o último cara entrou no shopping, só saiu 10 horas. Aí eu olhei, tá bom, obrigado. Aí eu saí, atravessei a rua, pro outro lado, eu olhava e eu ficava, e agora? Aí eu olhei pro céu, Senhor, me ajuda. Aí saiu um homem, né, ele botou a cabeça assim para fora, olhou pro lado, olhou pro outro. Aí o rapaz, é ele, vou destravar o carro. Aí eu destravei o carro, aí ele se tocou, né? Ele, opa, é seu? Vou tirar ali o carro. Aí eu, olha aí, mano, tu não queria dizer nada 10 minutos não, mano? Fez hora com ele, foi? Fiz hora com ele, não queria dizer nada 10 minutos não. Glória a Deus. É o Deus que está atento a todos os detalhes, né? Basta a gente orar que Deus vai agir de alguma forma. E talvez não seja do jeito que a gente está esperando. Talvez o Vinícius esperava que na hora que ele chegasse no carro já pudesse sair. Mas Deus tinha outro plano, Deus tinha outro propósito. E aí nós vamos confiar no Senhor em todos os momentos e em todos os lugares. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E na próxima oportunidade, vamos começar a ver a conquista da cidade de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Amém? Olha a chuva aí, eita glória! Em pleno julho, Deus mandando chuva para nós. É o fruto da terra que está nascendo aí. Amém? Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente pelo Teu perdão, Senhor, nas nossas vidas. Somos falhos, muitas vezes somos limitados na nossa forma de pensar, inclusive até de esperar, Senhor, o Teu agir nas nossas vidas. Achamos que o Senhor só deve agir de determinada maneira e ficamos tristes, Senhor, porque chegamos até a pensar que o Senhor não está mais cuidando de nós, quando na verdade o Senhor está, mas é de uma forma diferente, Pai, porque nós chegamos a um nível diferente. O Senhor vai nos tratar, Senhor, de acordo com cada nível no qual nós estivermos. Senhor, muitas vezes o Senhor vai fazer descer milagres do céu, porque nós estamos precisando dos milagres. Outras vezes não, Senhor, o Senhor vai dizer que nós temos que ir lá, plantar e colher, porque o Senhor já nos deu saúde para isso, o Senhor já nos deu inteligência para isso, o Senhor nos deu terreno para isso, o Senhor nos deu sabedoria para isso, Pai. Então nós queremos, Senhor, te dar graças em todos os momentos, pelos livramentos que nós vemos, mas também, Senhor, pelos livramentos que nós não vemos. Mesmo assim, Senhor, sem ver, nós te agradecemos. Agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito na vida da irmã do Messias. E como ele disse, Pai, que café da manhã maravilhoso o Senhor preparou para nós, Pai. Muito obrigado por ter trazido para nós, Senhor, este alimento,
por ter nos protegido à noite, por ter, Senhor, nos dado o ar que respirar, a água, o alimento, tudo. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos sair daqui hoje cheios de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, até, Pai, em atender um desejo dos teus servos, que não é mau, Senhor, que pode ser atendido. O Senhor faz para mostrar que o Senhor é Deus e que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado. Nós queremos permanecer obedientes a Ti, manter uma constância de obediência, uma constância de gratidão e uma constância de confiança no Senhor. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.